aí, pessoal, tudo certinho? Matheus Carvalho, seu professor de administrativo, 13 aulas no módulo 1, 10 aulas no módulo 2, 23 aulas o total para a gente trabalhar essa matéria tão importante nas provas de concurso, né? Eu indiquei para vocês no vídeo de apresentação meu livro, meu manual, anota aí, Manual de Direito Administrativo, bem completinho para provas de primeira, de segunda fase, tudo completo no manual, inclusive com questões objetivas, subjetivas, comentadas para a gente trabalhar, além da matéria bem aprofundada, tá? Também te indiquei o meu Facebook, Professor Matheus Carvalho. Então, Professor Matheus Carvalho é a fanpage. E o Instagram, @Matheus Carvalho Prof. Então, Matheus Carvalho Prof, Professor Matheus Carvalho, são as formas de comunicação da gente nas redes sociais, tá? Dá uma olhadinha no vídeo de apresentação, que eu falo rapidamente sobre isso aqui, dou algumas dicas rápidas de estudo. Dá uma olhada que o vídeo de apresentação é feito para a gente fazer esse início do raciocínio de estudo de vocês. De qualquer forma, manual indicado, redes sociais para a gente ir trabalhando, vamos embora. Administrativo é uma matéria muito lógica. E se a gente conseguir entender a lógica que rege o direito administrativo, a gente não vai ter muita dificuldade na prova, tá? Então eu costumo dizer a vocês que administrativo é uma matéria fascinante. E ele segue uma lógica muito simples. Se a gente conseguir captar a lógica do direito administrativo, a gente não vai ter dificuldade na prova de administrativo nos concursos que vocês forem fazer, qualquer um deles, tá? O direito, pessoal, e o direito administrativo segue essa ideia, ele não é justo. O direito é lógico, tá? Justiça é um critério muito subjetivo. Não dá para dizer a vocês que o direito é justo. O direito é lógico, porque a mesma lógica se aplica a todas as pessoas. Como a mesma lógica se aplica a todos, isso se garante com isso a paz social. Ainda que eu não ache justo, todo mundo se submete à mesma regra. Então eu acabo ficando em paz. A paz social se dá pela lógica do sistema. O direito administrativo tem uma lógica muito peculiar, que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes, eu queria fazer uma evolução rápida do surgimento do direito administrativo e das escolas que foram evoluindo, né, para a definição e criação do direito administrativo. Coisa rápida. Porque isso cai em prova com muito pouca frequência. Cai, tá? Porque se não caísse, eu não estaria trabalhando com vocês aqui. É a primeira coisa que eu digo. Isso aqui não é um curso de pós-graduação. A gente tem um curso de pós de administrativo aqui do SES, fantástico. Mas isso não é um curso de pós. Isso aqui é um curso voltado para concurso. Eu vou aprofundar o máximo necessário para que você faça uma boa prova de concurso, tá? Então, essa matéria introdutória, ela não é cobrada de forma tão pesada, mas ela acaba sendo cobrada também. Por isso é interessante que você tenha um pouquinho de raciocínio acerca da matéria, tá bom? Então, para começar, só para a gente conseguir situar o direito administrativo que a gente vai estudar ao longo das 23 aulas. Então, só para a gente conseguir situar, é importante que você saiba que, antes de mais nada, o direito administrativo parte da noção de Estado. Então, o Estado... Vige, eu tenho que botar a cor aqui, senão ele muda de lugar. Aqui, o Estado nada mais é do que uma nação politicamente organizada. Estado e governo não se confundem. O governo, né, um governo político, um governo organizado, é um dos elementos formadores do Estado. Então, a ideia de Estado é a ideia de um Estado, uma nação politicamente organizada, na qual haja o povo, o território, e o governo soberano. Claro que a gente sabe que em algumas situações não há território, né? Mas, a princípio, o Estado é composto pelo povo, né, que compõe a estrutura do Estado, o território, o local em que o Estado está situado, e o governo soberano. O governo soberano é um governo que tem autonomia interna e tem independência externa. Então, o Estado tem que ter um governo com autonomia interna, com independência externa em relação aos demais estados. E a administração pública é um pouquinho diferente, porque a ideia de administração pública é a ideia de uma das partes das funções dos poderes administrativos, dos poderes do Estado. Então, quando a gente for trabalhar os poderes do Estado daqui a pouquinho, a gente vai ver que uma das funções é a função de administrar. E aí a gente entra no conceito de administração pública.
parcela de atuação do Estado também. Então, o Estado é mais amplo, abrange o governo politicamente organizado, soberano, né? Abrange o território e o povo. O governo é justamente esse poder que o Estado tem de ter uma autonomia interna e uma soberania, uma independência externa, e a administração é uma das funções do Estado, uma das funções da atuação administrativa, da atuação estatal em face do seu povo, tá? E aí o que acontece? O Estado no mundo hoje, ele é enxergado por todos como pessoas jurídicas de direito público. A teoria da dupla personalidade do Estado não existe mais, é por isso que está arriscado aí. A dupla personalidade existia antigamente, então se estabelecia que o Estado poderia atuar no direito público e ele poderia atuar no direito privado. Quando ele atuasse no direito público, ele teria personalidade jurídica de direito público, e quando ele atuasse no direito privado, ele teria personalidade jurídica de direito privado. Isso caiu por terra ao longo da nossa evolução histórica. A ideia é de que o Estado tem sempre personalidade jurídica de direito público, mesmo quando ele atue no direito privado. Existem situações em que o Estado atua no direito privado, em relações privadas com particulares, né, celebrando contratos de locação, compra e venda, atuando no direito privado. Sempre que isso acontece, ele pode abrir mão, se despide de algumas prerrogativas públicas, como a gente vai aprender, mas ele continua sendo uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, ele continua submetido ao regime jurídico administrativo, de limitações, de restrições, princípios aplicáveis à sua atuação. Então, o regime público, a personalidade pública acompanha o Estado, esteja ele atuando na atividade pública, esteja ele atuando na atividade privada. Não importa, ele sempre vai ter personalidade jurídica de direito público, certo? Daí, pessoal, durante muito tempo, nós vivíamos estados absolutos, né? Então, os estados absolutos eram aqueles que não admitiam a submissão do Estado ao direito. Então a gente tinha um rei que era praticamente uma encarnação divina, e por isso o Estado não se submetia à lei, não se submetia ao direito. The king can do no wrong, né? Era a frase básica, o rei não erra, o rei é o Estado, o rei é o soberano, o rei é o Deus na terra. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, até que se criou a ideia do que a gente conhece hoje por Estado de Direito. O Estado de Direito, pessoal, é um Estado que se submete ao direito criado por ele. Então, a ideia de Estado de Direito nada mais é do que a ideia de um Estado que cria o direito, mas que ao mesmo tempo se submete ao direito que ele criou. Isso é um Estado de Direito. É um Estado responsável por seus atos, é um Estado submisso às leis criadas dentro do seu território. Então, essas leis obrigam os particulares, obrigam os cidadãos, obrigam todos aqueles que atuam dentro do Estado e obrigam o próprio Estado, tá? O Estado de Direito, ele surge com a evolução do direito administrativo, que a gente vai ver que cria a responsabilização civil do Estado e que acaba gerando essa submissão do Estado às normas jurídicas. Antes do direito administrativo, não havia submissão do Estado à lei, né? O direito administrativo surgiu basicamente para isso, para limitar os poderes do Estado e definir até onde a administração pública pode atuar. Voltando mais um pouquinho, ainda não no surgimento do direito administrativo, mas dentro desse Estado de Direito, desde Montesquieu, aliás, desde antes de Montesquieu, mas Montesquieu organizou isso, né, no espírito das leis, se definiu uma tripartição das funções estatais, né, uma distribuição dos poderes do Estado, como uma forma de evitar que todos os poderes do Estado estivessem nas mãos de uma única pessoa. Então, a ideia da tripartição de poderes é a ideia de uma distribuição de funções. Não são poderes por si só, são funções estruturais do Estado. O Estado, ele se divide, né, no que tange às suas funções, no que tange aos seus poderes, na função legislativa, a função de legislar, estabelecer normas gerais e abstratas que inovam no ordenamento jurídico e que obrigam a todos que se encontram nesse Estado, né? Então, a legislação
nada mais é do que o conjunto de normas que obrigam os cidadãos, os particulares, e como a gente acabou de ver, o próprio Estado. Todo mundo se submete a essa função legislativa. Normas gerais e abstratas, inovação no ordenamento jurídico, criando e estabelecendo direitos e obrigações a particulares. Também nós temos o poder judiciário. O poder judicial é o poder de resolver as controvérsias existentes dentro do seio da sociedade. Então, todas as controvérsias existentes dentro de uma sociedade devem ser resolvidas pelo Estado. A gente vai ver que o Estado não pode ser afastado da solução dessas controvérsias. Mais adiante a gente fala disso. O fato é que a função judicial, a função jurisdicional, é essa função de resolver controvérsias, é a função de resolver os problemas, né? De tentar dissolver contendas que existam. E a função administrativa, que é a função de concretizar a atividade legislativa, de concretizar a atividade do Estado, de atuar no caso concreto, buscando o interesse da coletividade. Então, quando eu falo da função administrativa, eu estou falando da ideia de administrar mesmo, de executar as leis e de fazer com que elas sejam cumpridas em cada situação específica. Essa função administrativa, ela tem justamente esse raciocínio de busca da paz social no caso concreto, em situações específicas. E aí, pessoal, cada uma dessas funções foram entregues a um dos poderes do Estado. A função legislativa foi entregue ao Poder Legislativo. A função judicial foi entregue ao Poder Judiciário. E a função administrativa foi entregue ao Poder Executivo. Claro que você precisa entender que cada um desses poderes exerce essa função de forma típica. Então, a função típica do legislativo é legislar. O poder legislativo, no âmbito federal, formado pelo Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, ele tem a função típica de expedir normas, leis gerais e abstratas que inovam no ordenamento jurídico e que dizem o direito para a sociedade. Então, a princípio, a função originária da atuação da atuação legislativa é do Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele tem como função típica a função jurisdicional. Então, proferir decisões com caráter de definitividade, resolvendo e solucionando as controvérsias existentes entre os atores da sociedade. E o Poder Executivo tem como função principal, função típica, a função de administrar, que a gente vai ver que é o trabalho que a gente vai ter ao longo das 23 aulas, é justamente trabalhar essa função. A função administrativa é a matéria de estudo do nosso direito, tá? O direito administrativo vai se preocupar com essa função do Estado. A gente não vai ficar aqui trabalhando os poderes do Estado, porque isso é matéria do direito constitucional. Eu preciso focar com vocês na função administrativa, que é justamente onde eu preciso chegar, tá bom? Agora é importante que vocês saibam outra coisa. Embora cada um desses poderes tenha a sua função típica, cada um desses poderes também possui atipicamente as funções dos outros poderes. O nosso sistema de separação de poderes não é absoluto. A gente fala não em separação, mas sim em tripartição de poderes. E a ideia é que o poder legislativo, executivo e judiciário são independentes, mas eles são harmônicos entre si. E isso faz com que um poder possa controlar a atividade do outro e um poder possa exercer atipicamente a função dos outros poderes, sempre nos moldes da Constituição. Então, por exemplo, o legislativo tem a função precípua de legislar, mas o legislativo também julga. Ele julga o presidente da República em crime de responsabilidade. É competência do Senado Federal, recebendo a denúncia pela Câmara. O legislativo também exerce a função administrativa quando a Câmara realiza um procedimento licitatório para a contratação de limpeza, por exemplo, né? O Poder Judiciário exerce a função administrativa, porque o TRT publica um edital fazendo um concurso público para provimento de cargos, seja de juiz, seja
de analista, e isso é a função administrativa dentro do Poder Judiciário. Então a ideia é que todas as funções estão espraiadas por todos os poderes. Cada um desses poderes exerce tipicamente a sua função. Então o Poder Legislativo legisla, o Judiciário julga e o Executivo administra, mas eles têm a função dos outros poderes atipicamente entregue a eles também, tá certo? Além de tudo isso, a doutrina também consegue enxergar no direito brasileiro o que a gente chama de função política, tá? A função política, ela está principalmente no poder executivo, mas também é exercida tipicamente pelos outros poderes, e é a função de aplicação da lei, não na função administrativa, não da aplicação da lei no caso concreto, dentro da atividade do particular, mas sim a função de atuar na busca de organização do governo, de organização do Estado. A função política é uma função de governo, a prática de atos de governo. Então, quando o presidente da República veta uma lei, quando ele anistia alguém, quando ele declara guerra, ele está atuando na função política. É de difícil conceituação, mas é uma atuação do executivo que não se confunde com a função administrativa, porque não é a aplicação concreta, no caso concreto, não é a ideia de se estruturar internamente a atividade. É uma função que vai além da administração, vai além do administrador e vai na função de governo, nos atos de governo do Estado, certo? E aí, como eu te falei, o que interessa para a gente é a função administrativa. O governo vai gerir a atividade do Estado e, na função administrativa, nós vamos pautar o nosso direito. Então, a gente começa a trabalhar o direito administrativo dentro de uma das funções do Estado, que é a função administrativa. Primeira coisa que eu quero que você tome cuidado, a expressão administração pública. Isso cai em prova, tá? No outro dia caiu na prova do CESP para advogado da União. Uma questão exatamente assim, que queria que você dissesse que a administração pública em sentido formal, ou orgânico, ou subjetivo. Então, em sentido formal, em sentido orgânico, em sentido subjetivo, a administração pública nada mais é do que a máquina do Estado, as pessoas jurídicas que compõem a estrutura do Estado. Claro que a administração pública não é necessariamente o poder executivo, porque a gente já combinou que a máquina do Estado, no exercício da função administrativa, pode estar espraiada pelos três poderes, né? Está tipicamente apresentada no executivo, mas também nós temos administração pública quando o legislativo e o judiciário exercem função administrativa. A expressão administração pública em sentido formal, em sentido subjetivo ou em sentido orgânico são as pessoas jurídicas, né, os órgãos e pessoas jurídicas que compõem a estrutura da administração. É a estrutura do Estado voltado para o exercício da função administrativa. Agora, a expressão administração pública, em sentido material ou objetivo, diz respeito especificamente à função administrativa. Então, quando eu falo administração pública em sentido subjetivo, eu estou falando especificamente da função administrativa, que é aquele conceito que a gente já tomou de aplicar a lei ao caso concreto, buscando a atividade interna da sociedade, certo? A administração pública, então, pode ser analisada em sentido formal ou em sentido material. Perfeito. E o direito administrativo é atrelado à ideia de função. O direito administrativo nada mais é do que o estudo da função administrativa dentro do Estado. Então, quando eu falo do direito administrativo, eu estou analisando e trabalhando a função administrativa efetivamente considerada. São conceitos umbilicalmente ligados. O direito administrativo e a função administrativa. Porque o direito administrativo é isso. É o estudo da função administrativa do Estado. A função legislativa, a função jurisdicional são analisadas por outros ramos do direito. Não me interessam, tá? E aí, na evolução histórica, algumas escolas surgiram para tentar definir o que seria direito administrativo. Isso cai em prova, tá?
decoreba mesmo, nada demais, não cai tão aprofundado, mas eles misturam os conceitos. Eles pegam uma escola, dão o conceito da outra, isso de vez em quando aparece para vocês, principalmente questões do CESP, daquelas de certo ou errado. Vamos rapidinho? Para começar, a doutrina francesa, na escola do serviço público, definia que o direito administrativo seria a prestação de serviço público. Então, toda vez que se pensava em direito administrativo, nós teríamos a prestação de serviço público como conteúdo desse direito. Se eu tivesse adotado a escola do serviço público, eu definiria o direito administrativo como o estudo da prestação dos serviços públicos pelo Estado. Isso, pessoal, é muito restrito. A gente vai ver que esse conceito não dá para ser adotado no direito brasileiro atual. Por quê? Porque a definição de serviço público vem sofrendo ingerência do direito moderno e vem sendo cada vez mais restrita, não se confundindo com outras atividades do Estado. Então, o Estado, quando atua na função administrativa, ele executa uma série de outras atividades além da prestação de serviço. O Estado executa obras, o Estado explora atividade econômica, o Estado exerce poder de polícia, tá? Então o Estado presta serviço público, claro, então ele faz o controle da atividade da própria administração, ele regula a atividade de particulares. Nós temos várias formas de atuação do Estado no exercício da função administrativa. O serviço público é apenas uma das facetas da função administrativa. Quando eu penso na função administrativa, eu penso em uma função muito mais ampla, que abrange uma série de outras atividades do Estado, além da prestação de serviço. Não dá para definir o direito administrativo pela escola do serviço público, pelo critério do serviço público. Eu não posso estabelecer como critério básico para dizer o que é direito administrativo a prestação de serviço. Então, nem sempre o direito administrativo atua na prestação de serviços, ele atua em toda a função administrativa, que abrange a prestação de serviços, mas que abrange a execução de obra, exercício do poder de polícia, regulação de atividade privada e assim por diante, tá? Escola do serviço público, o critério de serviço público não deu certo. Na evolução, passou-se também a estabelecer a possibilidade de aplicação do critério do poder executivo, tá? O critério do poder executivo, pessoal, você já vai entender rapidamente por que ele não cabe. O critério do poder executivo seria aquele que define que o direito administrativo está ligado à atuação do poder executivo. Então, toda vez que o poder executivo atuasse, ele estaria atuando dentro da seara do direito administrativo. O objeto de estudo do direito administrativo não seria a prestação de serviços públicos, não. Seria toda a atuação do Poder Executivo. Por que isso não é possível? Por que o critério do Poder Executivo não vingou? Por causa das funções atípicas que a gente já viu que existem nos outros poderes. Ou seja, a gente sabe que em algumas situações o Poder Executivo pode estar legislando por meio de uma lei delegada, por meio de uma medida provisória, e isso não é função administrativa, não é matéria de estudo do direito administrativo. Eu não vou conversar com vocês aqui sobre medida provisória, processo legislativo para lei delegada, porque isso não é objeto do meu estudo. Ou seja, eu estou lhe dizendo que nem toda atuação do Poder Executivo é analisada no estudo do direito administrativo. E eu vou além. Além de tudo isso, eu não posso dizer que todas as atividades analisadas pelo direito administrativo estão dentro do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também podem atipicamente exercer a função administrativa. Então, nós temos a função administrativa também exercida atipicamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E o direito administrativo, então, vai atuar na análise da função administrativa exercida pelos outros poderes. Ou seja, quando eu falo de um concurso público que tenha sido iniciado por um edital publicado, publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, eu estou diante de uma matéria de estudo do direito administrativo, porque a realização de concurso para provimento de cargos de servidores é função administrativa, ainda que esteja sendo exercida pelo Poder Legislativo.
Portanto, o critério do Poder Executivo também não vingou, tá? Analisando ainda os critérios que buscavam conceituar o direito administrativo, chegamos nos critérios das relações jurídicas, que estabelecia que toda atividade do direito administrativo seriam as relações entre o Estado e o administrado. Então, o direito administrativo teria como objeto o estudo das relações jurídicas travadas entre o Estado e particulares e os membros da sociedade. Também não deu certo. Por quê? Primeiro, outros ramos do direito regulam relações jurídicas travadas entre o Estado e particulares. O Estado pode celebrar contratos regidos pelo direito privado. O direito civil regula os contratos privados celebrados entre o Estado e um particular. Também nós temos relações jurídicas tratadas no âmbito do direito tributário, né? E a gente não pode estabelecer que o direito administrativo é o único ramo a trabalhar e a analisar e estudar essas relações jurídicas. E mais ainda, existem aspectos de análise da função administrativa que não são nenhuma espécie de relação jurídica. Em algumas situações, a função administrativa se manifesta sem que haja relação jurídica, relação interpessoal entre o Estado e um particular. Por exemplo, quando nós estamos diante da manifestação do poder normativo, quando o Estado edita normas administrativas gerais e abstratas, ele não está atuando no exercício, ele não está travando nenhuma relação jurídica. Ele está atuando unilateralmente, impondo obrigações a um particular dentro dos limites da lei. Então, nesse momento, a gente está diante de uma atuação que é alvo de análise do direito administrativo, a função normativa da administração, a expedição de atos administrativos normativos e que não configura relação jurídica. Aqui a gente não pode falar num trabalho de relação entre particulares e o Estado, mas sim uma atuação unilateral, uma imposição direta do Estado em relação a particulares. Tá? Nada feito. Daí, tentou-se começar a definir o direito administrativo pelo que ele não era. O que obviamente não tinha como ser mantido, né? O chamado critério residual era o critério que estabelecia que o direito administrativo trabalharia a função administrativa, que é toda a função do Estado que não fosse nem a função legislativa e nem a função jurisdicional, e também não regularia as atividades regidas pelo direito privado. Pessoal, até tá certo, tá? Mas eu não posso conceituar um ramo do direito por aquilo que ele não é. Eu não posso utilizar um critério de conceituação tomando por base aquilo que aquele ramo do direito não ataca, né? Aquilo que ele não analisa. Isso não é a forma correta. Então, o critério residual, embora ele não tenha nenhum erro no que diz respeito à sua análise, ele não pode ser utilizado como forma de conceituação do direito administrativo. Nada feito. E aí, passou-se a uma análise de um critério que a gente chama de critério teleológico. Teleologia é finalidade, tá? O critério teleológico é o critério da finalidade, é dizer que o direito administrativo, ele analisa toda atividade pública que vise garantir o interesse da coletividade. Toda atuação do Estado voltada para uma finalidade pública seria o direito administrativo. Todas as vezes que o Estado atuasse buscando atingir uma finalidade pública, buscando atingir o interesse de toda a coletividade, com o fim de satisfazer as necessidades coletivas, a gente estaria diante da função administrativa e, consequentemente, do objeto de estudo do direito administrativo. Pessoal, esse conceito é insuficiente, tá? A doutrina costuma dizer que esse conceito não está errado, não. Alguns doutrinadores no Brasil, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que é o pai do Celso Antônio Bandeira de Melo, com algumas ressalvas, utilizava esse critério para definir o direito administrativo. Mas não foi o critério que nós adotamos no Brasil de forma majoritária, tá? Então, o critério que se adotou no Brasil de forma majoritária é um critério muito mais completo, que foi trazido para o direito brasileiro pelo Eli Lopes Meireles. O Eli Lopes Meireles trouxe o que a gente chama de critério da administração pública, ou critério funcional. Tá? O critério funcional ou o critério da administração pública é o critério que a gente vai utilizar aqui,
para definir a matéria do direito administrativo e trabalhar, raciocinar o que é esse direito administrativo, tá bom? Me dá 2 minutos que eu volto para a gente falar disso aqui e seguir na matéria. Sai daí não.